A anorexia fez 161 vítimas em 2011, mais do que em 2010. A CMTV foi ouvir relatos na primeira pessoa de quem passa por este drama. O deixar que as coisas corram de maneira fluida e de não pensar e ganhar essa liberdade é complicado. Eu nunca quis admitir que tinha um problema na altura. Às vezes dá-me para não comer, outras vezes dá-me para comer erradamente. Eu não gosto de me ver, não gosto do meu corpo e não aceito. Ia-me deitar sempre com fome. Não havia noite nenhuma que eu não fosse dormir com uma sensação horrível de fome. A balança sempre foi uma inimiga. Com 5 anos, Maria já não gostava daquilo que via ao espelho. Com 15 entrou numa espiral de emagrecimento que ainda hoje a persegue. Maria está internada há 4 meses por causa da bulimia. Há 9 anos que não sabe o que é comer, sem vomitar. Eu nunca quis admitir que tinha um problema na altura. Gostava-me de admitir que tinha um problema, porque eu sentia-me bem naquele momento, não é? Sentia-me bem, sentia-me melhor com o meu corpo. Foi um ano em que eu estive constantemente a restringir aquilo que eu comia. Eu sentia fome, mas eu sentia-me bem quando sucedia a não comer. E o que aconteceu foi que eu ainda morava em casa com os meus pais e as refeições eram uma tortura, todas as refeições eram horríveis, porque eu tinha sempre alguém a me pressionar, a dizer tens de comer, e então eu certo dia, não sei, eu nunca fui de vomitar nem nada, eu odiava vomitar, mas eu certo dia pensei, se eu agora comer e depois vomitar, as pessoas vão deixar de me chatear a cabeça, vou deixar de ser o centro das atenções, vou poder continuar a fazer um pouco o que a minha vontade quer e atenuar um bocado aquela guerra à minha volta. E foi assim que começou. Comecei por fazê-lo só de vez em quando, que era para passar aquela imagem de que de vez em quando estava a comer, e depois comecei a fazê-lo cada vez mais sucessivamente. Pediu ajuda pela primeira vez o ano passado. Um grito de socorro e desespero de quem já não aguenta mais. No início achou que tinha tudo controlado, era só uma dieta, até perceber que era a doença que a controlava a ela. Pedi ajuda aos meus pais e eu até essa data nunca tinha contado nada a ninguém, nunca tinha contado nada a amigos. Eu tentava sempre ao máximo passar despercebida, principalmente pela vergonha que eu sentia em ter um distúrbio alimentar, pelo medo do que as outras pessoas iam pensar, porque aquilo tornava-se um hábito e é tipo um alívio, porque eu ficava sem sentimentos de culpa, de ter comido, perdia o medo de ganhar peso, portanto era principalmente aquela sensação de tipo, pronto, ok, agora já não tenho que sentir nada de mal porque já não tenho comida nenhuma dentro de mim e assim já não vou engordar, nem vou ficar a me sentir mal comigo própria. É mesmo uma sensação de alívio. Só que depois o sofrimento que me causava e o facto de eu já não conseguir avançar com a minha vida, porque eu comecei a não conseguir, sei lá, nem estar bem com as pessoas, nem fazer o meu curso, nem conseguir levar uma vida livre, porque a obsessão é tão grande e a necessidade de ter aqueles comportamentos torna-se tão grande que já não há espaço para mais nada na vida. Isto é um bocado degradante de se dizer, mas eu tinha uma mesada boa, mas o meu dinheiro era todo canalizado só para comida que eu ia vomitar, basicamente. Não há espaço para relações, não há espaço para viajar, não há espaço para fazer nada, então torna-se uma prisão autêntica. Matilde luta contra a anorexia há 3 anos. No último ano subiram as mortes em Portugal devido a esta doença que se caracteriza pela perda voluntária de peso. Matilde procurou ajuda para não morrer, numa altura em que o corpo já definhava. Controlar o peso fazia parte, não é? Quer dizer, começava cada vez que aumentava, nem que fosse meio quilo, por exemplo, era tudo contabilizado, sim. Porque tinha medo não propriamente daqueles, mas do que poderia depois vir a aumentar. Portanto, o aumentar um bocadinho poderia significar depois aumentar muito mais. Então, realmente perdi muito peso. Foi quando atingi os 41 quilos, é que houve a possibilidade, ou havia realmente a urgência de eu a continuar assim teria de ser internada. O espelho devolvia-lhe a magreza, os outros também.
Negava sempre ao espelho e aos outros. Uma figura horrível, quer dizer, é muito difícil, porque a pessoa perde um bocadinho a noção e de repente vê-se num corpo que não é o nosso, quer dizer, e acho que era um esqueleto praticamente. A recuperação não é fácil, é um passo de cada vez, com muitos avanços e muitos recuos, com algumas certezas e com muitas dúvidas. A comida passa a ser tudo. E muitas das outras coisas perdem espaço na nossa vida e quando queremos recuperar o resto, para retirar a parte da comida, ficamos um bocadinho ali às aranhas, não é? Porque é muito tempo agarrado à comida e ao universo da comida, àquilo que se come, a controlar as calorias e tudo. E, portanto, a partir do momento em que isso tem que perder a importância, é difícil. A história de Rita é de alimentação emocional, de compulsão para comer determinados alimentos quando a ansiedade se instala. Quando a cabeça não está bem, o corpo é que paga. As pessoas só pensam que quem tem distúrbio é quem não come, ou quem tem anorexia e que não come mesmo nada, ou quem constantemente está a vomitar o que come e come quantidades enormes e depois vomita. Isso são os distúrbios, mas há outro tipo de distúrbios que não estão, que as pessoas não conhecem. Estes impulsos, este não está muito considerado como sendo um distúrbio alimentar. Nunca eu imaginei que se calhar isso foi uma coisa que me foi alertada. Aos 18 anos, uma mudança de cidade trouxe a reboque a primeira depressão. Aos 30, a gravidez trouxe a segunda, mais difícil de ultrapassar. Eu tive a minha primeira depressão com 18 anos. Foi quando mudei para Carcavelos e houve uma grande transição. E depois, quando o Tomás nasceu, foi quando as coisas agravaram muito. Isto está um bocadinho associado com o estado emocional. Basicamente, tudo se agravou quando o meu estado emocional não está bem. Portanto, a alimentação que eu faço e os impulsos que eu tenho, ou por açúcar, é tudo baseado em aspectos emocionais. Tal como Maria, também Solange está internada na clínica de Vila Ramadas, na esperança de conseguir ter com a comida uma relação saudável. Aos 13 anos achava-se gorda, não gostava da imagem que o espelho devolvia. A minha mãe sempre me criticou muito, no sentido em que, as pessoas diziam que eu estava bem, ela estava sempre a dizer que eu estava gorda, ou que o cabelo não estava bom, ou que tinha um rabo grande, ou de coisa assim, mas acho que foi mais a ver não sei, é ver as colegas que achava-as magrinhas, só que elas eram mais baixas do que eu, e depois elas falavam-me dos pesos dela, enquanto é que elas pesavam, e até eu queria estar igual, e queria ser como elas, queria mais ser como elas, acho que foi mais de comparações, e de ser como elas, porque elas eram magrinhas, eram bonitinhas, e eu era gorda. Sabe-se que a nossa sociedade valoriza as pessoas que são mais bem-sucedidas pela própria imagem. Durante todo o nosso crescimento somos de alguma forma, é-nos incutido que temos que ter algum cuidado com a nossa imagem, com a nossa aparência, seja no campo familiar, seja no campo social, e portanto todas elas marcam muito porque aparentemente não há mal nenhum fazer uma série de coisas, e como é que daí passa para uma obsessão e para uma doença tão grande que pode conduzir à morte. Todas as pessoas que aqui passaram e que atravessaram este processo, é um processo extremamente doloroso, é um sofrimento muito próprio, porque o corpo está connosco 24 horas por dia. Hoje, com 25 anos, acha o mesmo. O tempo passou, mas a imagem que vê ao espelho continua a perturbar. Só me vejo cada vez mais gorda e não gosto de me ver ao espelho. Aprendeu a esconder da família a doença que lhe emagrecia o corpo. Habituou-se a usar uma máscara que camuflava o sofrimento. Os meus pais, no princípio, sim, que era quando eu estava a privar, a cortar mais a comida que eles obrigavam-me a comer. Depois apanharam-me no início, quando eu comecei a vomitar, que não era nada discreta. Disseram, então, foste vomitar, não sei o quê, e ralhavam comigo e tudo, só que depois, ao longo dos anos, isso foi mudando. Fui sendo mais discreta, como ingerir mais líquidos, ficar lá tipo 2 ou 3 minutos, depois ir à casa de banho, pôr rádio alta, fechar-me e tipo vomitar. Isso de qualquer maneira, ao fim do tempo, tipo, não custa nada.
aquilo sai, é só baixar e aquilo sai logo tudo. Cristina Dias é vice-presidente da Associação dos Familiares e Amigos dos Anoréticos e Bulímicos do Porto. E é também mãe de Ana Francisca, que passou por uma anorexia na adolescência. Eu achava que ela não iria sobreviver, muitas vezes tive essa percepção, às vezes que não iria sobreviver, outras vezes que nunca iria conseguir ultrapassar. Hoje não tenho a mínima dúvida que ela está curada. Percebeu cedo que o peso ocupava mais espaço na vida de Francisca do que seria normal. Não queria comer determinadas coisas e começou a reduzir visivelmente a quantidade de alimentação e principalmente porque ela perdia muito peso. E além disso, também outro pormenor que já me estava a esquecer, ela começou-se a pesar diariamente, que era uma coisa que não era habitual. E como a balança estava na casa de banho do meu quarto, era muito nítido esse sinal. Ela começou todos os dias, a primeira coisa que fazia quando acordava era entrar pelo meu quarto, ir à casa de banho pesar-se. Tentei ser eu a resolver o problema, que acho que é o que todos os pais fazem, muito erradamente, mas que se faz por amor e não por técnica, não é? Tentei falar com a Francisca, tentei-lhe explicar, tentei, de umas vezes de uma maneira mais suave, de outras vezes de uma maneira mais irritada, porque uma pessoa acaba por perder a paciência, e porque como o que aconteceu comigo e com o meu marido e acontece com todos os pais, julgo eu, nós começamos por perceber esta doença como sendo uma mania, um capricho, e não é de todo. Não é? Isto é uma doença e, como qualquer doença, tem que ser tratado por um técnico. Nós estamos a falar, nomeadamente, de 3 grandes áreas. Estamos a falar de anorexia nervosa, bulimia nervosa e binge eating, também conhecido como voracidade alimentar. Todos eles são perturbações psiquiátricas que assentam realmente numa perturbação do comportamento alimentar. A partir daí vão-se distinguindo, as prevalências são variáveis, em termos de anorexia estamos a falar entre 3% a 7% em termos da população global, de bulimia também. O binge eating acaba por ser aquele que neste momento tem efetivamente mais prevalência. As pessoas à minha volta começaram-se a perceber primeiro do que eu, ou melhor, a culpa era minha, portanto eu é que tive esse tipo de comportamento, mas se calhar não me estava a perceber daquilo que estava a acontecer, ou havia uma intenção, mas que no fundo era que eu não tinha consciência dela. E, portanto, fui diminuindo as quantidades, mas com o objetivo, não é, de emagrecer, mas sem ter consciência do extremo a que estava a atingir, não é? Francisca tinha na altura 12 anos. Chegou a levar pedras nos bolsos para as consultas, para enganar os médicos e pesar mais. Contava as calorias de tudo quanto comia e não comia. O peso tornou-se uma obsessão. Eu olhava para o espelho e acho que a noção que eu tinha de mim não era bem... Quer dizer, é um bocadinho estranho, porque aquilo que ouvimos falar é que as pessoas não se veem tal qual como são. Mas eu tenho consciência que me via magra. Agora, o magro que eu achava não era o magro que as outras pessoas viam. Ou seja, eu via magra, mas também via sempre alguma coisa onde podia reduzir mais. A gordura já não existia, como é óbvio, com 35 quilos. Mas havia sempre algo que me chateava, que ainda dava para perder mais um bocadinho, e portanto eu acho que depois já nem sei se é uma questão estética, já é uma luta interior e portanto acho que até ultrapassa já o estético. Eu lembro-me de dizer a um amigo meu, que era com quem eu me dava muito bem, que havia a Francisca e havia a Ana, porque eu sou Ana Francisca. A Ana era eu. Ao contrário, eu sempre me dou por Francisca e nunca utilizo o nome Ana. Mas eu dizia, a Ana sou eu e a Francisca domina-me. Ela é maior e quer que eu leve isto, e portanto, mesmo quando me faziam ter consciência, eu tinha alguma consciência do que se passava, eu dizia sempre, mas a Francisca não me deixa, quer dizer, depois na hora eu não consigo, quer dizer, eu consigo aperceber-me de que algo não está bem, mas era só em determinados momentos. No momento em que começaram a surgir algumas anomalias, digamos assim, foi a perda da menstruação, o baixo peso, quer dizer, uma perda rápida de peso. A minha mãe rapidamente tratou de me levar à pediatra, na altura, que depois me aconselhou a psiquiatra e a partir daí fui sempre acompanhada. Não comecei logo a melhorar, óbvio, mas sim, fui acompanhada ainda uns meses até começar a recuperar.
A recuperação foi mais rápida do que a maioria, graças a um médico que a assustou com a fragilidade do corpo. Comecei a ter bastantes dores abdominais e fui ao hospital e então a minha bexiga não estava a querer muito trabalhar, digamos assim. Eu já tenho alguns problemas associados e, portanto, os rins e a bexiga não tinham com que trabalhar, não tinham energia para trabalhar e, portanto, eu não conseguia eliminar a urina, digamos assim, e, portanto, havia uma grande retenção de líquidos e o médico foi claro e disse, pronto, se não se trata, tem que fazer diálise. E eu acho que aí, não, tenho a certeza, acho que foi essa frase. Não sei, acho que foi um médico que soube dizer o que tinha que dizer na hora certa. Não sei se iam ser essas as consequências, se não, se calhar acabariam por ser, não, se calhar não naquele momento, mas acho que foi a partir daí que a única coisa que disse aos meus pais, lembro perfeitamente, obriguem-me a comer, metam-me na boca, façam o que quiserem, obriguem-me mesmo. A Francisca deixou de dominar a Ana em relação à comida e teve alta com 17 anos. Hoje são uma e a mesma pessoa, sem medo da comida. Todas elas querem um dia poder dizer a mesma coisa. Eu tenho esperança no futuro.